pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, dia 25 de julho, a festa de São Tiago Apóstolo, conhecido também como São Tiago Maior. Vamos, então, ouvir o Evangelho da missa de hoje. O Evangelho está em Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Muito bem, vamos então, antes de comentarmos o Santo Evangelho, ver um pouco e entender quem é São Tiago. São Tiago, ele era natural de Betsaida. Ele era filho de Zebedeu e irmão de São João. Foi um dos 3 discípulos que estavam presentes na transfiguração, na agonia do Getsêmani e em outros acontecimentos importantes da vida de nosso Senhor. Então, São Tiago era um daqueles apóstolos que sempre acompanhava nosso Senhor nos momentos mais importantes. Ou seja, sempre estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. Lembrando que Tiago e João eram irmãos. Muito bem. São Tiago, ele foi o primeiro apóstolo que morreu por pregar a mensagem salvadora de Cristo. Então, morreu por mandato de Herodes no ano 44, né? Então, cerca de 11 anos, né? 11 anos depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus.
A sua energia e firmeza fizeram que o Senhor o chamasse de filho do trovão, Boanerges, né? Nosso Senhor não só chamava Tiago, mas também seu irmão João, de Boanerges, filhos do trovão, né? Ou seja, por causa do temperamento impetuoso desses homens, né? A sua atividade apostólica, né, desenvolveu-se na Judéia e na Samaria. E segundo uma venerável tradição, levou até a Espanha. Né? Ou seja, assim nós conhecemos, por exemplo, o Santuário de Santiago de Compostela, né? Ali onde estão os restos mortais de São Tiago, né? E muitos fazem grandes peregrinações àquele santuário, né? Para ali alcançar alguma graça ou também agradecer a Deus por uma graça já recebida. Muitos peregrinos vão até aquele santuário de São Tiago de Compostela. E depois, né, de passar pela Espanha, retornando à Palestina, ele sofre então o martírio por ordem de Herodes Agripa. E como nós sabemos, os seus restos mortais foram transladados para o Santiago de Compostela, que é o centro de peregrinação, tanto durante a Idade Média e também hoje, né? Ou seja, o foco de fé para toda a Europa, né? Então, aqui vemos um pouco esboçadamente a vida de São Tiago Maior. E vamos então agora refletir sobre o Evangelho, né? O Evangelho que nos é proposto nesse dia. A mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, aproxima-se de Jesus com os seus filhos e se ajoelha diante dele para fazer um pedido a Jesus. E o pedido seria: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então veja como que Jesus responde essa pergunta da mãe de Tiago. Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice. Veja, olha como Jesus então responde à mãe: não sabeis o que estás pedindo. E quando Jesus diz: olha, podeis beber o cálice? Primeiro devemos entender o seguinte, que esse cálice que nosso Senhor se refere é a sua própria morte, a sua paixão, né? O seu sofrimento, a sua entrega. E depois ele fala, o cálice que eu vou beber, né? Jesus nos diz diretamente para eles: olha, vocês querem morrer na cruz? Ou vocês querem dar a vida como eu vou dar a vida? Não, Jesus diz: quereis beber o cálice? Porque para os judeus, dividir o cálice era um gesto de extrema amizade, né? Então é como se Jesus estivesse dizendo: quereis ser verdadeiramente meus amigos, beber do mesmo cálice que eu? Eles ali não compreendiam de que cálice era esse, né, que nosso Senhor dizia. Mas
eles prontamente dizem: podemos beber. Aceitam a proposta de nosso Senhor. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice. E como nós vemos, olhamos para a vida desses homens, de fato experimentaram o cálice de nosso Senhor. São Tiago, como nós vimos, foi o primeiro mártir, o primeiro apóstolo mártir, né? Morreu no ano de 44, teve sua cabeça cortada, né, degolada, por Herodes Agripa, que mandou matá-lo. Deu a vida, ou seja, bebeu o cálice de nosso Senhor. Já com o João, houve tantas e tantas perseguições que ele sofreu, algumas tentativas de matá-lo, mas não conseguiram. Mas também bebeu o cálice da perseguição, o cálice do sofrimento. Veja, meus irmãos, o que podemos tirar dessa palavra de hoje, sobretudo porque a cruz na vida do cristão deve ser entendido como partilhar da cruz de nosso Senhor e, portanto, beber do mesmo cálice. Jesus, ele dá de beber do seu cálice aos seus amigos. Aos seus amigos. Veja, o que devemos entender é que o sofrimento e a dor, são inerentes à nossa vida. Todos nós sofreremos nessa vida, todos nós padeceremos dores, sofrimentos. Mas quando nós acolhemos a cruz, e acolhendo a cruz damos sentido ao sofrimento, porque estamos bebendo o cálice de nosso Senhor, o cálice da salvação, o cálice da redenção, o sofrimento torna-se algo grande, muito grande na nossa vida. Ou seja, nós compartilhando então os sofrimentos de Cristo, também seremos salvos e seremos também instrumentos de salvação para muitos. E depois, ao final do Evangelho, vemos que os discípulos ficam chateados porque Tiago e João, a mãe de Tiago e João, pediam um privilégio para nosso Senhor. Mas, na verdade, os outros apóstolos também pensavam o mesmo. E por isso Jesus dá uma lição, né? Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. São Tiago, os demais apóstolos ainda estavam em formação, mas compreenderam muito bem essas palavras de nosso Senhor. E se propuseram a dar a vida, a servir com a própria vida. E por isso se tornaram primeiros diante de Jesus, porque quiseram de fato imitá-lo, servindo a todos e dando também as suas vidas pela causa do Evangelho, assim como fez São Tiago. E nós, meus irmãos, também devemos, com a nossa própria vida, fazer dela um serviço para a salvação dos demais. Que façamos da nossa vida um serviço pelo reino de Deus.
E assim como aconteceu com São Tiago, quando ele estava desanimado, apareceu a Virgem Santíssima, que ainda estava em vida, apareceu em cima de um pilar, e por isso conhecemos a devoção de Nossa Senhora do Pilar, que aparece a São Tiago, dizendo que ela seria então a sua companhia e a força para que ele não desistisse no apostolado. E que nós também, diante dos desafios que possa aparecer, que não desistamos de sermos anunciadores com a nossa própria vida, sobretudo aos nossos, da nossa casa, que sejamos então servidores do reino de Deus, assim como São Tiago. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.